te falasse que existe um órgão que ele tem mais neurônios que a espinha dorsal e que ele age independentemente do sistema nervoso central, você acreditaria? Se você ler o nome do vídeo, você já sabe de que órgão eu tô falando. Então fica aqui nesse vídeo para saber mais sobre o seu intestino. Oi, meu nome é Alicia e esse é o Já Comeu. Antes de começar o vídeo, eu venho te pedir pra você se inscrever aqui no canal, compartilhar com quem você ajudar o Já Comeu a chegar em mais pessoas. Se o intestino não foi a sua primeira resposta, é porque você não sabe da importância que ele tem dentro do nosso organismo. Ele pode até ser considerado o segundo cérebro do nosso corpo. Não, ele não só faz o cocô e é isso aí. Claro que a função primária do órgão é absorver água e nutrientes do alimento. E aí passa pro nosso corpo e forma o cocô. Mas o funcionamento perfeito desse órgão, ele tá ligado à prevenção de doenças, aumento do bem-estar e da sua saúde. Já que o intestino é uma das áreas mais importantes de troca do meio externo com o nosso corpo. Especialistas na saúde intestinal afirmam que, diferente de qualquer outro órgão do nosso corpo, o intestino ele pode funcionar sozinho. Ele tem sua própria autonomia para tomar decisões e ele não precisa que o cérebro lhe diga o que fazer. Ele é tipo o adolescente rebelde. Eu já disse que eu não quero que ninguém me fale o que eu vou fazer. Eu tomo minhas próprias decisões. Vou colocar piercing. Isso acontece porque quem manda no nosso intestino é o sistema nervoso entérico, ou pode ser chamado de SNE. Ele é dependente do sistema nervoso autônomo do corpo, o responsável por controlar diretamente o sistema digestivo, formando esse sistema nervoso que ele se estende pelo tecido que reveste o estômago e o sistema digestivo, possuindo seus próprios circuitos neurais. Além disso, o intestino é responsável por aproximadamente 80% da serotonina. Sim, a serotonina, aquele neurotransmissor que atua no nosso cérebro e é responsável por conduzir impulsos nervosos, como o humor, sono e funções intelectuais. E você pode também já ter escutado que ele é responsável pela nossa felicidade. E se você quer um vídeo só falando dos hormônios da felicidade e de onde encontrar eles em cada alimento, deixa aqui nos comentários. Só vai ter se vocês comentarem. No livro 10% Humano, como os micro-organismos são a chave para a saúde do corpo e da mente, a escritora e doutora em biologia evolutiva Alana Collen, ela vai explicar que as pessoas têm somente 10% de DNA humano e os demais 90% ele vem de DNA microbiano. Esse percentual é assim porque existe muita bactéria no nosso corpo, nas cavidades da boca, pele, vagina, orelha, vagina. Falei vagina 2 vezes, que tem muita lá. Essa enorme quantidade de micro-organismos no nosso corpo forma o que a gente chama de microbiota, que é uma população que ela vai habitar num órgão ou numa parte específica do nosso corpo. E aí vai ter várias microbiotas diferentes. Uma aqui, uma ali, uma aqui no meu intestino. Cada pessoa tem aproximadamente 390 trilhões de bactérias, as quais principalmente elas vão habitar no nosso intestino, compondo a microbiota intestinal. Hoje em dia a gente sabe que a gente tem mais lactobacilos no intestino do que as nossas próprias células no nosso intestino. É muita coisa. Pode ser que inclusive você já tenha aprendido sobre microbiota, só que você aprendeu com o nome de flora intestinal. Só que não é o nome mais utilizado hoje em dia. Agora é microbiota. E elas são tão numerosas que elas colonizam desde a mucosa até o lúmen intestinal. E uma curiosidade pra você é que quando você beija alguém, você tá trocando a sua microbiota com a microbiota da pessoa. E aí fica ali um monte de bactéria e microbiota. Agora pensa nisso quando você for beijar e você nunca mais vai beijar na vida. De nada. Constituída por cerca de 100 trilhões de micro-organismos, além de exercer um papel importante a nível metabólico e nutricional, a nossa microbiota ela vai ter ainda diversas outras funções. Muitas outras funções. Ela vai estar na linha de frente no que se diz a respeito dos nossos principais mecanismos de defesa. A microbiota, mais a barreira da mucosa, mais o sistema imune entérico, eles formam uma barreira natural de defesa. Ela consegue evitar, por exemplo, a colonização por leveduras e outras bactérias indesejadas, sendo considerada essencial para o desenvolvimento e a maturação dos sistemas imunes da mucosa. Sua proteção, ela evita a translocação bacteriana, ou seja, ela vai evitar a entrada de agentes patogênicos ou substâncias nocivas
em outras partes do nosso corpo. O que poderia levar a alergias, ela consegue combater ali, ó, de frente. Além disso tudo, a microbiota ainda consegue educar o sistema imunológico e ajuda a prevenir infecções patogênicas, sendo que seu benefício ele vai conseguir estender por todo o corpo, não só para o intestino, mas para o seu corpo inteiro. Uma microbiota saudável auxilia na digestão, na absorção de nutrientes, na produção de vitaminas e diminui a proliferação de agentes patogênicos. Algumas pesquisas mais recentes, inclusive, indicaram que se você tem problemas intestinais, é provável que você esteja mais vulnerável a doenças comuns, como por exemplo um resfriado. Exatamente por essa capacidade protetora, que quando as nossas bactérias elas estão ali em perfeito harmonia e funcionamento, elas conseguem promover pra gente. Algumas alterações na microbiota, ou seja, na quantidade da população e a diminuição de outra, elas podem levar à disbiose. E se a gente troca a nossa microbiota quando beija... Oi, amor, tudo bem? Como é que tá seu intestino hoje? Desculpa, mas quem que é? A disbiose acontece porque dentro do nosso intestino a gente tem bactérias boas e bactérias ruins. Elas vão estar lá de qualquer jeito, não tem como tirar elas. Mas quando a população ruim cresce e a boa diminui, aí já é um problema. Porque elas aí podem começar a provocar efeitos maléficos no nosso organismo, tipo constipação ou diarreia. Ou coisas piores. E acaba que o nosso estilo de vida atual, ela ajuda as bactérias ruins a virarem a população maior. Há um tempo atrás, foi tema de diversas discussões as diferenças da microbiota de um indivíduo obeso com a microbiota de um indivíduo eutrófico, sendo a eutrofia ali a faixa de peso normal dentro da sua altura. Alguns estudos científicos explicam que a microbiota de pacientes obesos ela está associada com alterações na quantidade relativa das duas divisões dominantes de bactérias, Bacteroidetes e Firmicutes. Essas alterações podem levar a mudanças no potencial metabólico na microbiota gastrointestinal, aumentando a capacidade de extrair energia da dieta. Logo, para esses indivíduos, a composição de bactérias intestinais ela seria diferente da apresentada por pessoas com MC eutrófico. Por isso que existe essa hipótese, por alguns investigadores, de que a microbiota de indivíduos obesos ela contribui para retirar uma quantidade de energia maior de alimentos que usualmente a gente não retiraria. Isso aumentaria a possibilidade de desenvolver a obesidade por si só, mas não existe grandes evidências por esses estudos, porque acaba que a maioria é feita com animais. Então o risco de obesidade e a microbiota intestinal, eles ainda estão sendo avaliados ali se realmente existe uma correlação. O fato é que o intestino é um órgão muito sensível, conectando o meio externo com o meio interno, toda vez que a gente come alimentos. E ali o intestino ele consegue até reconhecer se o alimento é próprio ou não próprio. Alimentos como alface e tomate, eles são reconhecidos como próprios para o nosso intestino, porque eles são alimentos in natura e saudáveis, contribuindo e tendo fibras. Mas por outro lado, alimentos como refrigerante e muitas vezes o pão, ele é reconhecido como alimento não próprio, porque tem uma grande quantidade de carboidrato. E não é um alimento in natura, é um alimento ultraprocessado. Acontece que cada vez mais e mais precocemente as pessoas têm contato com alimentos estranhos para o intestino. Por isso é necessário ter muito cuidado no que você vai apresentar ou não para uma criança. Por exemplo, você não vai enfiar um refrigerante na boca da criança de meses. Você é idiota! A disbiose pode levar a uma série de reações inflamatórias que culminam com doenças intestinais. Se alimentar de vegetais, frutas, comer carne de boa procedência e além de evitar alimentos industrializados e ultraprocessados, eles são algumas medidas para manter a sua microbiota mais saudável e além de ter uma saúde melhor. Porque um vírus no intestino é o segundo cérebro do nosso corpo. Algumas outras dicas para te ajudar a auxiliar no controle e fazer as pazes com seu intestino são seguir uma dieta diversificada para diversificar a microbiota intestinal. Seja uma pessoa menos estressada. Eu sei que é difícil. Vou nem acabar essa frase, eu só sei que é difícil mesmo. E se você já tem algum problema intestinal, é melhor você evitar álcool, cafeína e comidas apimentadas. Adoro café. E tente dormir mais.
Um estudo mostrou que se você muda ou interrompe seu relógio biológico, alterando seus padrões de sono, pode ser que o intestino também seja interferido ali. Além de tudo isso, o equilíbrio da microbiota ele pode ser auxiliado por uma suplementação da dieta com produtos funcionais como os probióticos e os prebióticos. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. E caso você queira ver ele, deixe seu curtir aqui embaixo e comenta aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever também. Muito obrigada por ter me recebido na sua casa. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar. E tchau, tchau! Viciado em cafeína, viciado em cafeína, 1, 2,